Bom dia a todos. Quem vai chegando, já chegou a Carla. Bom dia, Carla. Hum. Andréia, bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, Carla. Tá me escutando direito? Tô sim. E você? Também, Acho tá um pouquinho que baixo, mas dá para deixa, escutar. deixa eu ajustar aqui, que esse fone Certo. melhorou. Aham. Aham, ok. Tá boa a imagem aí? Tá tudo certinho. O pessoal ainda está entrando, né? Mas a gente pode fazer já uma breve introdução, não é? O tema de hoje que vai ser as bem-aventuranças de Cristo. Aham. E eu vou ler uma mensagem, não é? E depois passo a palavra para você, para a gente começar. Certo. Ok. Hoje eu abri esse livro Pão Nosso, né? E começou exatamente a mensagem é assim: esta é a mensagem. Então eu achei que foi bem interessante, né? Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Está em João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos circuitos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicie a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem, comece estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Aham. Pois é, então sejam bem-vindos. Agradeço ao Guilherme Domênico, né, o convite para nós fazermos essa live sobre as bem-aventuranças. E confesso que todas as vezes que eu falo sobre o Cristo, eu me emociono muito, sabe, Kenny? Porque é um tema que realmente é emocionante você falar sobre o Cristo, né? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta que se obteve foi Jesus. Claro que poderia ser, só deveria ser Jesus, né?
Então, ele nos diz que, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, quando nós falamos de perfeição moral, nós sabemos das nossas imperfeições que são muito grandes. Então, é você comparar a luz às trevas, à escuridão, certo? Então, Jesus, ele serve de modelo e guia para todos nós. E quando eu sugeri esse tema, as bem-aventuranças, é porque é um tema muito oportuno para os dias atuais. É um tema que fala sobre esperança, fala sobre misericórdia, sobre pacificação, sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados todos aqueles que choram. Então, as bem-aventuranças, elas são muito oportunas porque estamos vivendo um momento de muita tristeza, um momento de desânimo, desestímulo, de insegurança quanto ao porvir, quanto ao futuro. Esse ano de 2020 foi um ano totalmente atípico para a humanidade inteira, né? Não só no que diz respeito às perdas de empregos, às perdas financeiras e materiais, mas também do ponto de vista das vinculações afetivas, né? Dos relacionamentos afetivos. Nós fomos obrigados, e não porque quiséssemos, fomos obrigados a um distanciamento. E nesse distanciamento, todos nós fomos levados a uma série de reflexões, né, sobre a importância das pessoas que nós amamos nas nossas vidas, sobre a importância do equilíbrio mental, sobre a importância da saúde mental em períodos de pandemia, em períodos tão difíceis. Então, esse tema, bem-aventuranças, vem muito oportunamente. Vou começar a falar sobre ele, tá certo? Sobre essa lição maravilhosa. Vamos lá. A primeira bem-aventurança fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E há de se perguntar: quem são os pobres de espírito? O que é pobreza de espírito? Esse, esse conceito está relativo à pobreza material? Não. Pobreza de espírito são todos aqueles que são destituídos do orgulho, destituídos de imperfeições, destituídos do egoísmo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito assemelha-se a bem-aventurados os humildes de coração. Então, a humildade de coração é algo que nós deveríamos lutar para conquistar. E não é fácil você ser humilde de coração. Então, na humildade de coração, eu percebo a limitação do meu saber e da minha própria virtude. Não me exalto diante do outro. Me considero, muitas vezes, não uma referência a ser seguida, mas uma aluna a aprender lições que são fundamentais. Não é fácil esse posicionamento. Então, eu não me orgulho do saber que eu adquiri, mas eu tenho consciência desse saber. E tenho consciência de quem sou eu diante do outro, tá certo? Então, bem-aventurados os pobres de espírito são todos aqueles que não se enaltecem. Ao contrário, enaltecem o Cristo de Deus em suas vidas. Porque ele é o guia da humanidade, é o guia e o modelo para todos nós. Então, nossa virtude comparada à virtude do Cristo não tem comparação. Nós temos uma longa trajetória a ser percorrida. E nós observamos isso no dia a dia nosso. O quanto que nós somos suscetíveis à irritação.
Parece que travou, Carla. Você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora parece que voltou. Voltou, né? Voltou, Estava voltou. fora Deu de uma ar, paradinha. de imagem. A imagem parou e o som também, Vá mas me foi dando pouquinho. feedback, porque aqui em Aham, Aldeia fica na oscilação da internet. tá, Tá certo? tá E a certo. segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja, essa segunda bem-aventurança reflete a humanidade como um todo. A quantidade de notícias de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Ou seja, você festejar uma festividade dessa do Natal, quando você perdeu o ente querido, não é fácil. Eu tenho uma família amiga que perdeu, Miriam, ela perdeu a filha dela na véspera de Natal, praticamente. E veja que não é fácil você enfrentar essa perda. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas existem choros e choros. Há o choro da revolta e há o choro da resignação. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, diz respeito ao choro da resignação. Eu perdi esse ente querido, eu perdi esse amigo, eu perdi esse parente tão querido meu, e como é que eu estou reagindo diante dessa perda? Estou reagindo com resignação ou com revolta? Então, são posicionamentos diferentes. E Jesus nos fala que aquele que chora com resignação é um bem-aventurado. Ou seja, é aquele que pode se considerar feliz do ponto de vista da moralidade, porque ele entende o porquê de sofrer, não é? Então, não é para todo mundo nós perdermos os nossos entes queridos e enfrentarmos com resignação essa perda, porque é necessário a bem-aventurança daqueles que choram. Quando eu compreendo isso, eu não me revolto contra a vontade divina. Eu não me revolto contra a perda daquele ser que eu amava tanto, porque um dia todos nós vamos partir. A verdade é essa. Só não sabemos quando, onde e como, mas que todos nós vamos partir e iremos, né, querido? Será que nós estamos preparados para retornar ao mundo espiritual? Ora, o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos aqui de passagem. Mas essa passagem aqui na Terra nos é muito dolorosa. Por quê? Porque nós construímos vínculos afetivos, fortalecemos esses vínculos afetivos. E não é fácil para nós a partida de um ente querido. Então é muito bonita essa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É fácil a mansuetude no mundo atual? O que você acha, querido? É, não tá nada fácil. Não é fácil. Se nós não tivermos cuidado, nós estaremos nos alimentando de muita revolta, de muita frustração, insatisfação, indignação. Então, Impotência a também. mansuetude ela é necessária para a paz interior. Não existe paz sem mansuetude. Ou seja, isso quer dizer que você vai ser passivo diante da injustiça? Não, porque as bem-aventuranças vão nos mostrar isso. Mas quer dizer que você não vai alimentar dentro de você a revolta. Você não vai alimentar dentro de você sentimentos negativos, até porque pensamentos e sentimentos negativos nos adoecem, espiritualmente falando. E o impacto do pensamento e do sentimento negativo sobre o nosso corpo é muito grande.
Alguém falou aqui, Márcia, um desafio a cada dia. É um desafio a cada dia mesmo. Ou seja, as bem-aventuranças constituem um roteiro seguro. Poderíamos até falar de um padrão espírita, um padrão cristão. O espiritismo está fundamentado no cristianismo. Então, não é fácil você colocar em prática essas bem-aventuranças. A quarta bem-aventurança que o Cristo nos fala é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha aí, os que têm fome e sede de justiça. Isso quer dizer que eu saio da passividade, e passividade não é a mesma coisa de ser pacífico. Passividade é aquele que cruza os braços diante dos acontecimentos. O pacífico é aquele que é instrumento da paz. Então, são conceitos distintos entre si. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são aqueles que trabalham em prol da justiça. E quando nós trabalhamos em prol da justiça, estamos trabalhando em prol de quê? Da igualdade dos direitos, que todo ser humano deveria ter acesso a esses direitos. O direito da sobrevivência, o direito da saúde, o direito da vida, o direito à escolaridade, o direito à alimentação, o direito a um teto, o direito à condição de dignidade. Então, o espírita, ele nunca será passivo. Ele deverá sempre ser atuante diante das injustiças sociais. Ou seja, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Como é que eu posso desejar felicidade exclusiva para mim quando tantas pessoas estão sofrendo? Na mendicância, na miserabilidade, na carência afetiva, nos transtornos mentais. Então, nós não podemos ser passivos diante de um mundo em convulsão. Essa pandemia nos convulsionou e nos mostrou a fragilidade do ser humano como um todo. Então, eu preciso ser atuante durante a pandemia. E o que é ser atuante durante a pandemia? Utilize seus recursos mentais, faça suas preces. Utilize a palavra para ajudar o outro, para levantar o outro. Utilize seus recursos financeiros para auxiliar, nem que seja uma única família que esteja destituída de recursos materiais. Ajude mediunicamente as equipes espirituais quando você for dormir. Prepare-se para dormir. E você ser um instrumento útil nas mãos da espiritualidade, o que não dá é a passividade diante de um processo em que você precisa estar em movimento. Você precisa estar atuando em benefício do semelhante. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são todos aqueles que se colocam em movimento, a benefício daqueles mais vulneráveis socialmente, em situação de vulnerabilidade social. A outra bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a face de Deus. Um coração repleto de misericórdia é aquele coração que inclui e não que exclui. Um coração misericordioso é aquele que não julga, que não condena, que não critica, que não culpabiliza o outro, mas que compreende. E a compreensão é um requisito fundamental para exercer a misericórdia. Se eu não compreendo as falhas alheias, eu não serei uma pessoa misericordiosa. Estarei sempre apontando as limitações e falhas humanas daqueles com os quais estou convivendo.
Quanto maior evolução espiritual, menos julgamento, menos culpabilização, menos cobrança, menos crítica. Então, a misericórdia é uma virtude que é fundamental na vida daquele que se diz espírita, daquele que se diz cristão. Se eu não tenho misericórdia, eu serei igual àquele doutor da lei que vê alguém necessitado de ajuda e eu passo na indiferença durante o caminhar. Quantas pessoas necessitam de ajuda? E como é que nós poderemos permanecer na nossa indiferença? Não é possível. Eu não devo jamais me habituar, me acostumar à indiferença emocional diante do sofrimento alheio. Porque, por incrível que pareça, todos nós estabelecemos relações de interdependência. Nós precisamos uns dos outros, né, Keni? Precisamos. Às vezes até de um bom dia. Às vezes até de um retorno de uma mensagem no WhatsApp. Ou seja, nós estamos convivendo em relações interdependentes. Então, misericórdia, como alguém disse aqui, Guilherme Domênico, misericórdia é fundamental. E é verdade, é fundamental. Vamos para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a face de Deus. E aí, esse conceito me emociona muito, porque se reporta à pureza de coração das crianças que nós estamos distantes. É como se nós tivéssemos perdido a nossa essência ao longo da nossa caminhada. Perdemos a capacidade de demonstrar afeto, perdemos a capacidade de sermos sinceros, perdemos a capacidade de demonstrar os nossos sentimentos por um absoluto mecanismo de defesa contra o que o outro possa fazer em relação a nós. Então, bem-aventurados puros de coração são aqueles que não se contaminam pelas imperfeições, que são fiéis à sua essência espiritual. Então, será que nós nos perdemos ao longo do caminho, né, Kenny? Será que nós perdemos a nossa essência pura ao longo do caminho? Será que nós temos que resgatar essa essência? Resgatar a pureza de coração, a franqueza, a sinceridade, a lealdade, a honestidade, os bons sentimentos, a capacidade de dedicação, de se emocionar diante do outro, a capacidade de valorizar as pessoas na nossa vida. Será que nós perdemos isso e a pandemia está nos resgatando desse ser que se perdeu ao longo da vida, ao longo do caminho? Veja que são reflexões profundas. Eu preciso agora me distanciar para valorizar aquele que estava junto de mim e que eu não valorizava antes. Nunca fomos tão carentes de abraços como na atualidade. Nós sentimos. Travou novamente. Você está ouvindo? Carla? Um bom dia, Vocês de um estão ouvindo? sorriso, de um abraço, de um beijo, da Deu presença das pessoas na nossa vida. Então, vamos refletir sobre essas experiências, não é? Carla? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está me vendo, Kenny? Está me vendo aí? Tá me vendo aí? Tô. Deu uma paradinha, mas voltou. Deu uma paradinha Pronto, agora. você também saiu Foi, da né? imagem. Mas é assim mesmo, é oscilação, não é? É. Mas Eu estava aqui digitando, não sei se é isso. tá escutando? Tô escutando. Deu uma parada de novo. É, Tá escutando, Kenny?
Voltou. A Eu internet acredito está que voltou oscilando, agora. né? Está meio oscilante. Está oscilando. Então, vão dando Mas acho feedback que aí quando tiver voltou. oscilando. Vamos. Certo, vamos lá. Então, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é todo aquele que se É, posição de instrumento pacificador, é porque você já se pacificou. Se você não se pacificar, você não pode ser instrumento da paz. Não é assim? Então, bem-aventurados pacificadores, você precisa vencer a sua violência íntima. Precisa vencer aquilo que gera violência, agressividade dentro de você. nossa, É um agora instrumento deu uma parada. pacificador, um elo de conciliação. Você concilia, você não separa. Então, separar as pessoas é a coisa mais. Deu uma paradinha novamente. Carla, tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Uau, ela saiu. Acho que ela vai tentar entrar de novo, pessoal. Vai entrar. Deu uma travadinha. A internet está oscilando. Deixa eu ver se ela volta. Pronto. Tá voltando. Kenny, a internet Pronto. é assim mesmo, a live é assim. É, Vamos continuar. Se por um acaso falhar de novo, a gente recomeça, sem problema, viu, Kenny? Tá certo? perfeito. O Acontece com importante é que todos, os né? passados, todos à disposição Exato. do Senhor Domênico, ok? Então, voltando ao raciocínio. Bem-aventurados os pacíficos. Por quê? Porque sofrerão perseguição por causa da justiça. Ora, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça é uma bem-aventurança fundamental. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É difícil você não sofrer perseguição quando você fala em nome da justiça. E quando você toma a defesa do fraco em nome do forte. Então, isso constitui uma bem-aventurança. Você sai do estágio da passividade para agora ser um instrumento pacífico, pacificador. Você vai pacificar, ser instrumento da justiça, mas não em nome da violência, não em nome da guerra, mas em defesa daqueles que necessitam de paz. É muito bonita essa bem-aventurança, não é, Kenny? É verdade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vem o Cristo nos dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Veja,
Quem achar que seguir o Cristo de Deus não vai ser uma via crucis, é um ledo engano. Todos aqueles que seguiram o Cristo de Deus sofreram uma série de perseguições, de injúrias, de violências, violências verbais, de mentiras. Por quê? Porque você ser o propagador da paz, da verdade, no mundo de mentiras, você vai sofrer a retaliação, tá certo? Então não é fácil seguir o Cristo de Deus. Os primeiros cristãos morreram nas arenas. Hoje nós não somos conclamados a morrer nas arenas, mas temos que dar o nosso testemunho. Então, no mundo onde impera o egoísmo e o individualismo, você falar de amor, você está na contramão de todos os interesses egoístas que predominam na humanidade, tá certo? Bem-aventurados, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exatamente. Não existe nenhum profeta que não tenha sofrido todas as situações as mais violentas contra a integridade moral deles, e até mesmo física. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentou Cristo, aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu todo o conhecimento dos profetas e de toda a lei que existia na época. E aí vem o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que nos diz: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza. Ou seja, se nós queremos seguir o Cristo de Deus, teremos enormes desafios. O desafio da transformação interior. O desafio de você ser melhor do que você foi até então. O desafio de você se transformar num homem novo. E não é fácil. Por exemplo, para uma pessoa que é intolerante e deixar de ser intolerante é fácil. O que você acha, Kenny? Muito Não é, difícil. não é? Não é fácil. Eu sou uma pessoa intolerante, eu sou uma pessoa impaciente. Então é fácil deixar de ter essa característica de personalidade? Não é fácil. Eu estou dando agora um curso online gratuito, Kenny, sobre conhecendo a si mesmo no meu canal do YouTube. Se vocês puderem, se inscrevam. E nós acabamos de publicar um vídeo sobre as dimensões da personalidade humana. E é interessante como cada dimensão da personalidade tem suas características positivas e negativas. E como nós não nos enquadramos apenas em uma única dimensão, mas temos características de várias dimensões. Então é importante você identificar a sua personalidade. Quando você identifica as características da sua personalidade, quem você é, como você age ou reage, fica mais fácil você se compreender, se autoaceitar e se trabalhar para a mudança interior. E aí, quando você se habilita a compreender a sua personalidade, você também se torna mais compreensiva no dimensionamento da personalidade alheia. Você aprende a distinguir as características das personalidades das pessoas com as quais você convive. E é impressionante como a compreensão ela é uma chave mestra no processo da nossa transformação. É interessante demais. Eu trouxe aqui, Kenny, uma carta de Públio Lentulus, muito bonita, você deve conhecer, e eu sou apaixonada por essa carta. Ela é de uma grandiosidade, ela é linda, linda, linda. Mas antes de mencionar essa carta,
Eu vou mencionar aqui um trecho do Espírito de Verdade, em que ele diz assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito de Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece convosco. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Isso está em João capítulo 14, Bíblia de Jerusalém. E esse Espírito de Verdade nada mais é do que a doutrina espírita. E que ela foi ditada por diversos espíritos de envergadura para trazer luz e consolo e esperança para a humanidade. E a doutrina espírita ela é altamente consoladora. Por quê? Porque ela tem a perspectiva do futuro, da vida futura. Assim como Cristo também dizia, meu reino ainda não é deste mundo. Os ensinamentos do Cristo fundamentavam-se numa vida futura, assim como a doutrina dos Espíritos também. E aqui agora vou ler a carta de Públio Lentulus. Públio Lentulus foi um senador romano que teve a incumbência de descrever as características físicas e intelectuais do Cristo ao imperador Tibério. E ele começa a carta dizendo assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se achem, e que nela tenham estado, em verdade a César. Cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Olha como ele descreve o Cristo agora. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. É linda a descrição do Cristo. E aí ele diz: tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende, veja que lindo essa parte aqui, querido. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto, como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar, e é alegre com gravidade. E ele continua descrevendo. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém,
Se a majestade tu, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Ainda continua descrevendo Cristo. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado, afirmam dele ter recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Que achou, Keni, dessa carta lindíssima? É linda essa carta. Não tem uma vez que eu não leia que eu não me emocione. Porque quando ele fala da luz que resplandece do Cristo no olhar, que se fixar no olhar do Cristo nós temeríamos, porque é difícil olhar o olhar do Cristo. Eu imagino agora o quanto que não era difícil para os próprios apóstolos conviverem com Cristo. Porque conviver com Cristo é você conviver com a luz resplandecente. Vou repetir aqui quando ele fala do olhar do Cristo. O que surpreende é que resplandece os olhos no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Ou seja, a luz do Cristo é um farol. Imaginemos um facho de luz resplandecendo na nossa vida. Então, o templo do Cristo tem que estar em nossos corações, em nossas mentes. As nossas limitações são muitas, mas quando nós caminhamos com Cristo, Ele nos fortalece espiritualmente. Quando duas ou mais pessoas estiverem unidas em seu nome, ali Ele estará presente. Eu tenho absoluta certeza do quanto a misericórdia de Deus se faz presente em nossas vidas através do Cristo. O que seria de nós se não fosse o Cristo de Deus? O que seria de nós se não fosse a sua compaixão com as misérias humanas? O que seria de nós sem o Cristo de Deus em nossas vidas? Seria um deserto afetivo. Estaríamos na mendicância afetiva. E o Cristo de Deus surge como uma fonte que transborda de água cristalina, saciando a nossa sede, matando a nossa fome. Porque é impressionante que nós abandonamos o Cristo de Deus inúmeras vezes, mas Ele nunca nos abandona. O médico dos médicos, o amigo dos amigos, o amigo mais leal que poderíamos ter na nossa trajetória evolutiva é o Cristo de Deus. E ele sempre propagou a lealdade, a fidelidade, a amizade. Veja que quando aquele apóstolo que condenou Judas, condenou o Cristo, ele diz, amigo, aqui vens, no Monte das Oliveiras, aqui vens. Ele não queria perder o amigo, ele queria manter o amigo, Judas,
Ele sabia do inferno consciencial que Judas teria que enfrentar na vida. E que até hoje é lembrado pela traição. Mas quantos dos apóstolos não traíram Cristo de Deus? Quantos de nós não traímos o Cristo todos os dias? Quando nós criticamos, julgamos, culpabilizamos as pessoas, quando nós cruzamos os braços diante das nossas responsabilidades, quando nós não estabelecemos a sintonia com a equipe espiritual, com o nosso guia espiritual. Então, nós estamos representados pelos apóstolos, nas suas fragilidades humanas. Mas o que eu acho mais bonita da passagem do Cristo é que, após a sua ressurreição, houve a mudança comportamental de todos os apóstolos, de todos aqueles que em algum grau traíram o Cristo de Deus. Eles se transformaram em rochas vivas da fé, em templos vivos da fé. Pedro se transformou, Tiago se transformou, Tomé se transformou. Um dos maiores exemplos de transformação da Bíblia é Maria de Madalena. É linda a transformação de Maria Madalena. A transformação de Saulo em Paulo é comovente. Ele precisou passar 3 anos no deserto para resgatar sua essência mais pura. E veja que o Cristo de Deus aparece a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam que expressão do Cristo. Por que me persegues? E Saulo de Tarso, diante daquele esplendor que era o Cristo de Deus, não era possível continuar o mesmo. Não é possível você continuar a mesma pessoa, conhecendo o Cristo de Deus. Então, o convite é para que todos nós aprendamos as bem-aventuranças do Cristo. Aprender a misericórdia, aprender a pacificação, aprender a chorar com resignação, aprender a compreender o outro, a lutar em benefício do outro, aprender o processo de ser um pacificador na vida das pessoas e não atormentador, não aquela pessoa que cria problemas e dificuldades para o seu semelhante. Aquela pessoa que é sinônimo de problemas, de confusão o tempo todo. Então, o convite do Cristo surge para todos nós, independentemente do grau evolutivo que estejamos. Nós somos concitados ao processo de transformação interior. Então, vale aqui uma reflexão. Neste ano de 2020, em que aspecto eu me modifiquei? Quais foram os aspectos indesejáveis da minha personalidade que eu modifiquei ao longo desta pandemia? Ou será que eu não mudei em nada? Não me modifiquei em nada. Permaneci a mesma pessoa que eu fui antes da pandemia. Não é possível. Porque se assim o for, estaremos agindo na indiferença diante dos conclamos da espiritualidade. Não faltaram comunicações espirituais alertando a humanidade quanto às nossas limitações e imperfeições. É como se nós tivéssemos que acordar da nossa sonolência espiritual. Agora não sou mais aquele ser humano sonolento. Eu agora devo potencializar as minhas energias mentais, afetivas, morais, intelectuais e espirituais, em benefício da minha evolução, em benefício do meu semelhante.
Então, a lógica do individualismo agora terá que ser substituída pela lógica da coletividade, do compartilhar, de ser solidário. Ou seja, eu agora não posso mais pensar unicamente, exclusivamente na minha felicidade, no meu bem-estar. Porque o que eu penso, o que eu sinto impacta o outro, o que o outro sente, o que o outro pensa impacta em mim. Nós estamos nos impactando mutuamente, coletivamente. Então, a palavra coletividade agora predomina na nossa mente. Se eu sair sem máscara nas ruas, estarei impactando negativamente o outro e serei impactada negativamente pelos outros. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo tem impactos, influenciações sobre as demais pessoas e vice-versa. Talvez antes da pandemia nós não pensássemos dessa forma. Estávamos muito voltados para o nosso individualismo, para o nosso bem-estar. E agora estamos entrando numa nova etapa que não precisamos tanto de tantas coisas. Não é assim? Estamos refletindo o que é necessário, o que é desnecessário na nossa vida. Ou seja, estamos adquirindo a maior lucidez. O que é necessário para mim nesse momento é estar com os meus entes queridos vivos, compartilhar com eles o meu dia a dia, mesmo que à distância. Saber que meus amigos estão bem. Saber que nós estamos enfrentando coletivamente da melhor forma possível um período de sofrimento, um período de escassez, de falta da presença, da convivência social. Então, nós estamos agora valorizando o que tem muito valor na nossa vida. São os nossos amigos, os nossos familiares, nossos entes queridos, nossa saúde. Estou respirando, graças a Deus que eu estou respirando. Estou enxergando, graças a Deus que eu estou enxergando. Acordei viva hoje, milagre da vida. Só tenho a agradecer a Deus. Ou seja, estamos entrando numa outra dimensão, que é a dimensão da coletividade, da gratidão perante a própria vida. Quem somos nós, o que nós podemos fazer nessa vida? Muito. Por incrível que pareça, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Por incrível que pareça, a nossa presença pode impactar profundamente, qualitativamente, a vida do meu semelhante. Experimente adotar uma família financeiramente. Experimentem suprir as necessidades básicas de sobrevivência de uma família. Experimente auxiliar alguém em processo de depressão profunda. Experimente ajudar as pessoas que estão precisando serem cuidadas. E vocês vão ver a diferença da presença da sua vida na vida dessas pessoas. Não é assim, Keni? É isso Me avisa quando aí. estiver próximo, viu? Tá, já, a gente tem poucos minutos, tem aqui, por aqui, 5 minutos, não 5 minutos, né? exatamente. Então, Então, eu vou dar uma conclusão agora para a gente poder fazer a nossa prece, né, Keni? Nossa exato. prece de agradecimento, não De é? Então, agradecimento. com isso, nós estamos querendo dizer que nunca precisamos tanto de esperança como na atualidade. Palavras amigas, palavras consoladoras, palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de otimismo, nada de desespero, nada de angústia, nada de pensamentos doentios, porque o Cristo de Deus está junto com cada um de nós, independentemente de nós merecermos. Não é assim, querido?
É isso Então, aí, nós vamos fazer a nossa prece agora, não é, querido? exatamente. Agradecendo a vocês a presença, agradecendo o Nós convite que agradecemos pelas desse lindas centro de palavras. Domênico, que Deus nos abençoe profundamente. Então, vamos orar ao Cristo de Deus. Mestre Jesus, abençoa a humanidade terrestre. Abençoai todos aqueles que se encontram aqui no planeta Terra, encarnados. Mas abençoai também aqueles que estão partindo para o mundo espiritual. Abençoai nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, pessoas que não conhecemos, mas que são filhos de Deus e que merecem a tua compaixão, tua misericórdia infinita. Derrama sobre nós o teu consolo, a tua esperança, tua misericórdia, Senhor. Fazei com que cada um de nós atravesse esses períodos difíceis da melhor forma possível, levando sempre a palavra da esperança e da alegria. Assim seja. Keni, muito obrigada, minha querida. Que Deus nos Nós que abençoe. É um agradecemos, foi prazer estar com maravilhosa. você, querida. Receba o meu abraço. Meu Hum, beijo, eu quero muito lhe abraçar depois que passar essa pandemia. Estarei Todos sempre à nós. disposição de vocês. Que Deus nos Ótimo. abençoe infinitamente. Receba o meu abraço. Online, virtualmente, mas Isso recebam. aí. E vamos pensar na cura e não na doença, né, Shelinha? Cura. Cura para a Exato. humanidade terrestre. Estamos em processo de cura. Estamos nos curando das nossas mazelas, das nossas doenças. Que 2021 seja infinitamente melhor do que 2020. Não é assim? Isso aí. Um beijo, querida. Muito Beijo. obrigada. Estamos à disposição de vocês sempre. Conte conosco, viu? Tá Nos certo. escale para o próximo ano. Isso aí, tá? Já tá, cadeirinha já tá agendado. Vamos agendar sim. Obrigada demais pelas suas palavras e bom domingo a todos. Boas festividades assim com as pessoas em casa, né? Com segurança, com esses pensamentos maravilhosos que você dividiu com a gente, né? Com essa paz ativa, não é? Em ação. Isso foi muito impactante. E a descrição do Cristo, não é, que nos faz realmente fortalecer, imaginar tudo aquilo que você nos passou aqui. Então, Um beijo bem um beijo grande, grande. querida. Sinta-se abraçada, viu? Te quero Você muito bem. também. Beijo. Tchau, Beijo, linda. tchau. Beijo para vocês todos que participaram. Abraço. Tchau. Tchau, querido. Opa, como é que sai aqui? Beijo, Aninha. Beijo, querida. Acho que ainda tá. Eu não estou sabendo fechar aqui, mas acho que ele vai automático, não é? É, mas você tem que salvar, né? A live, né? É, porque quando eu saio aqui, fica dizendo remover Carla Júlia. Aí eu tô. Nunca vi Então, isso. deixa eu fechar aqui a minha parte. Deixa eu fechar aqui. Tá bom? Um beijo, querida. Beijo. Pode ser isso. Ok. Encerra.